Olá, turma, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar nossa aula sobre reprodução humana e vamos tratar hoje o assunto sobre desenvolvimento humano, as fases, que vai desde a fecundação, passando pela gestação até o parto, ok? Nessa aula de hoje vamos fazer a correção da parada obrigatória, páginas 57 e 58, as questões de 13 a 18. Próxima aula, nós falaremos sobre os métodos contraceptivos e também sobre as ISTs. E aí, fechamos o nosso módulo. Bom, lembrando que nossa parada obrigatória, eu sempre respeito os direitos autorais da Rede Pitágoras, então não coloco as imagens aqui do módulo e nem as perguntas, e faço algumas alterações nas respostas. Primeira questão, na verdade que é a questão número 13, mostra uma imagem, que é um corte aí ilustrativo do órgão reprodutor feminino, e pede para fazer, representar com setas e cores diferentes o caminho aí do gameta feminino, do espermatozoide, que é o gameta masculino, após a ejaculação na vagina, e dessa ejaculação, o caminho que ele percorre, até chegar à ovulação, e posteriormente à fecundação. O que acontece? Nós temos aí a parte do órgão reprodutor feminino. Então, vamos relembrar quais são as partes. Primeiro, nós temos aqui o canal vaginal, ok? Que é onde o espermatozoide, Então, o sêmen vai entrar, vai passar por aí primeiro. Lembrando que tem o quê? Milhares de espermatozoides. Então, não vai ser apenas um. Depois, temos tubas uterinas, direita e esquerda. E temos ovários, também direito e esquerdo. E temos aí também o útero, que eu esqueci de colocar, tá? Mas que fica aqui, nessa região. Tranquilo? Vejamos bem. Então, como vai ser esse processo aí? Primeiro, o espermatozoide. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. O espermatozoide vai entrar no canal vaginal, ok? E vai percorrer as tubas uterinas. Porque o espermatozoide, ele não sabe qual ovário liberou o ovócito, tá? Então, ele vai até as duas tubas uterinas. E se ele encontrar, deixa eu trocar aqui a canetinha, um ovócito que foi liberado pelo ovário, aqui no meio do caminho da tuba uterina, vai ocorrer o quê? A fecundação. Agora, lembrando que apenas uma delas é que vai conter o ovócito, porque o ovário, ou o direito ou o esquerdo, é que vai liberar esse ovócito. Então, por mais que o espermatozoide percorra as duas tubas uterinas, apenas uma delas é que vai conter o ovócito que foi liberado por um dos ovários. Lembra lá que no ciclo menstrual, cada ciclo, um ovário é que libera o ovócito, tá? Bom, então o que vai ocorrer? O caminho do espermatozoide é esse aí, tá? E tá aqui ao contrário, deixa eu tirar a canetinha. Tá aqui o contrário, mas é a alternativa de cima. Então, primeiro vem espermatozoide, passar pelo canal vaginal, ele vai passar pelas tubas uterinas. Tranquilo? Tranquilo. Aí, um
desses ovários, vamos supor que foi esse daqui, liberou o quê? O ovócito. Deixa eu marcar aqui o ovócito. Então, o ovócito foi liberado para a tuba uterina. Esse ovócito encontrou com quem, gente? Com o espermatozoide. Ocorreu o quê? Fecundação. Se essa fecundação ocorreu aqui, agora esse zigoto tem que vir para onde, para o útero. E aqui ele vai se desenvolver, tá? Bom, se esse zigoto que tem que se desenvolver aqui no útero, se desenvolver aqui na uterina, teremos o que chamamos de gravidez de risco. Tranquilo até aí? Acho que deu para entender, né? Então, na alternativa daqui, ó, que eu coloquei, deixa eu botar um rosinha aqui. Essa alternativa aqui é o caminho do espermatozoide até as tubas uterinas, tá? Enquanto o espermatozoide está percorrendo as tubas uterinas, se a mulher estiver no período de ovulação, se ela tiver liberado o ovócito, esse espermatozoide vai encontrar com esse ovócito nas tubas uterinas, na tuba uterina, porque vai ser apenas uma que vai conter o ovócito, porque só um ovário que liberou. Tranquilo? Acho que deu para entender. Bom, questão número 14. Eita, veio a resposta aqui junto, mas eu vou falar aqui a resposta, né? A pergunta. Tá falando que bebês que nascem antes do período considerado normal para a gestação são chamados de prematuros. Então, prematuros, né? Maturidade, a prematuridade. Em geral, eles precisam de diversos cuidados, entre eles serem mantidos em berços aquecidos. Explique que tipo de cuidado é necessário. Então, esse bebê ele ainda está em processo de formação. Ele está incompleto, o seu desenvolvimento está incompleto. Entre essas funções, órgãos que estão ainda em processo de formação, pode-se encontrar a baixa quantidade de gordura, que serve como isolante térmico e ajuda a controlar a temperatura do bebê. Então, se ele ainda não tem a camada de gordura necessária para aquecê-lo, é preciso que ele fique em um local mais aquecido, tá? Que são esses berços aí, feitos para bebês prematuros. Aí tem uma imagem, e vocês podem comparar o tamanho da mão, né, com o bebezinho. Ele precisa, né, de todo um cuidado para que consiga sobreviver. Lembrando que nós, seres humanos, já nascemos dependentes, frágeis, mas no caso dos prematuros, a questão ainda mais grave, tá? Bom, continuando, a questão número 15 mostra duas fotos, que são dois pares de gêmeos, e em um deles, os irmãos são idênticos, têm o mesmo sexo e a mesma aparência. No outro, eles apresentam a mesma semelhança que qualquer outro irmão e têm sexos diferentes. A partir das informações do texto enunciado, como você conclui que ocorreu a formação de cada par de gêmeos da foto? Então, como nós vimos, temos aí na primeira imagem, exemplos de irmãos gêmeos monozigóticos. Como é monozigóticos? Um espermatozoide fecundou um ovócito, tá? Um espermatozoide fecundando apenas um ovócito. Tranquilo? Tranquilo. Só que durante o desenvolvimento, formou o zigoto normalmente, só que durante o processo de embrionagem, esse embrião se dividiu em dois. Então, eles vão ter o mesmo material genético, as mesmas características, serão idênticos e também do mesmo sexo.
nós chamamos de monozigóticos ou univitelinos, tá? Então, eles são irmãos idênticos e tem que ser exclusivamente do mesmo sexo. Tranquilo? Essa, por exemplo, é a resposta. E aí, 2 bebês fofinhos que eu achei na internet. No segundo exemplo, eu tenho irmãos dizigóticos, tá? Então, o que aconteceu? 2 fecundações distintas ocorreu aí na mesma mulher. Mas como isso acontece? Então, 2 espermatozoides fecundaram 2 ovócitos, tá? Diferentes. Então, esses gêmeos, eles serão diferentes na aparência, como qualquer outro irmão, tá? O material genético vai ser distinto e os sexos, eles podem ser ou diferentes. Pode ser menino e menino, mas com características diferentes, ou pode ser menino e menina com características também diferentes, já começa a partir do sexo, ou pode ser menina e menina, mas também com características diferentes, né, semelhantes, como qualquer outro irmão, tá? Então, aí são os gêmeos dizigóticos. Aqui os exemplos de dizigóticos. E mais um exemplo aí. É um menininho e a menininha, que são gêmeos, mas de 2 fecundações distintas. Foram 2 processos aí diferentes. Tranquilo? Acho que tá tranquilo. Questão 16. Suponha que uma mulher próxima a você descubra que está grávida. Que conselhos você daria a ela para manter uma gestação saudável? Bom, a princípio, nós podemos aqui citar as consultas médicas, né? Então, ninguém vai ficar imaginando, o bebê deve estar bem. Eu acho que eu devo fazer tal coisa. Eu acho que eu tenho tantas semanas, tantos meses. Não. Só exames é que vai poder, vão poder levar a um diagnóstico completo. Como está a saúde do bebê, como está a saúde da mãe, quais são os procedimentos que ela deve tomar, precisa de algum remédio, de alguma vitamina, tá? Então, os exames e consultas. O outro ponto, boa alimentação. Lógico, quando a gente fala de boa alimentação, não é comer muito, mas é comer de maneira saudável. Maior quantidade de nutrientes, né, e diversidade de alimentos. Frutas, legumes, verduras, proteínas, carboidratos. Tudo isso faz parte de uma boa alimentação. Não é a quantidade, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, menina, bota mais comida que você está comendo por 2. Não é a quantidade de comida, mas é a qualidade da alimentação. Independente de estar grávida ou não, é o que é correto, né? Variar o nosso cardápio, o nosso alimento, tá? Então, para gestantes não é diferente, boa alimentação. A terceira, na verdade, práticas de atividades físicas. Já foi-se o tempo que mulher grávida tinha que ficar paradinha porque o bebê... Não, agora já se estuda, já se sabe que quanto mais a atividade com orientação médica, facilita o parto, é bom para a saúde, tá? Então, tudo no equilíbrio, certo? Então, caminhar, dar uma pedalada, fazer exercícios como yoga, pilates, ajudam tanto para a saúde do bebê quanto para a saúde da mamãe. E jamais pensar em utilizar drogas, né? Qualquer tipo de drogas. Entre elas também está aí o álcool, que as pessoas consideram, né, que é uma droga lícita, mas que também é prejudicial, e cigarro. Tudo isso afeta o sistema nervoso central da criança, que vai estar sendo formado. Lembra do outro slide que nós vimos? Então, o sistema nervoso central da criança, do bebezinho, já começa a se formar ali, nas primeiras semanas. Se essa mãe faz uso de álcool, de cigarro, de qualquer tipo de drogas, isso vai afetar a formação do sistema nervoso, principalmente desse bebê, tá? Nada de drogas. Questão 17.
Nos exames de ultrassonografia em gestante, uma das estruturas analisadas pelos médicos é a placenta, porque é importante verificar se o órgão está se desenvolvendo adequadamente. Porque na placenta, gente, que vai ocorrer todo o processo fisiológico, digamos assim, do bebê. É uma ligação. Tudo o que a mãe ingere de nutrientes, o bebê, através do cordão umbilical, e a placenta que vai fazer essa absorção, tá? Também ocorrem as trocas gasosas. Então, o bebê vai inspirar ali, receber o gás oxigênio e liberar o gás carbônico. E também as excretas desse bebê, que o seu sistema digestório já começa a funcionar desde então. Então, aqui, porque ele, né, esse órgão, que é a placenta, é essencial para a gestação. Através desse órgão, o bebê recebe gás oxigênio e nutrientes e libera excretas. Questão traz aí um gráfico com os tipos de parto realizado no Brasil em 2015. Eu recriei aqui o gráfico e nós vemos aí que a cesariana ocorre em 55% no ano de 2015 e o parto normal ocorreu em 45%, fechando aí um total de 100%. Letra A. O gráfico mostra a porcentagem de dois tipos de parto, cesariana e normal. Que conclusão pode ser tirada de sua análise? Então, a conclusão é que o parto, né, que está em maior atividade sendo realizado, que ocorreu, foi cesariana em 2015, tá? Que ocupa aí 55,5% aproximadamente do total de partos realizados. A questão B, sobre o tipo de parto mais comum no Brasil, comente as recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Bom, por mais que algumas pessoas queiram agendar o parto, né, marcar a cesariana, o Ministério da Saúde, ele orienta que seja um parto que ocorra apenas em situações de risco, tanto para o bebê quanto para a mãe, tá? Então, não é o que está acontecendo nesse gráfico. A orientação ocorreu porque tinha riscos ou as pessoas optaram pela cesariana. Mas o normal é o parto que é indicado aí pelo Ministério da Saúde. Então, é a letra B. As recomendações do Ministério da Saúde são de que a cesariana só seja recomendadas em situações de risco para a mãe ou para o bebê. Portanto, deveria ser menos comum que o parto normal. Está sendo aí mais comum no caso, né? Isso em 2015. Essa questão 18, a última questão. Vocês têm a parada complementar para realizar. Não, desculpa. Parada complementar vocês vão fazer, mas não com fins avaliativos, tá? Vocês vão fazer por questões mesmo de conclusão de conteúdo. Próxima aula a gente ainda fala de métodos contraceptivos, ISTs, e aí nós fechamos toda a parada obrigatória junto. Se vocês já quiserem ir lendo e respondendo, aí depois vocês acompanham a aula e eu faço o vídeo gravando toda a resposta aí da parada obrigatória, que eu acredito que fique bem melhor do que gravar 2 vídeos com poucas questões. Então, junto essas questões aí da página 62 e 63, deixa eu só dar uma olhada aqui, 62 e 63, que fala sobre os métodos contraceptivos, e página 67, e um pedacinho da página 68, que vai falar sobre as ISTs. Então, eu gravo essas 2 paradas obrigatórias juntas e nós fechamos o conteúdo. E antes disso, eu posto uma aula sobre o conteúdo. E que, na verdade, é um conteúdo que vocês vão fazer o trabalho. Mas como cada, né, vai diferenciar, um vai fazer de métodos contraceptivos, outro vai fazer de
ISTs, então eu preciso da aula dos dois para contemplar as duas classes aí, certo? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Hoje eu não fiz muita pesquisa, apenas utilizei aí os dados do módulo e as imagens que eu pesquisei na internet que é acesso, tá? Por isso não tem muitas referências. Fiquem bem, se cuidem, tenham um bom fim de semana, obedeça papai e mamãe responsáveis, estudem, esqueçam o nosso trabalho. Outra coisa, não façam cópia integral na internet, isso se chama plágio e eu vou zerar o trabalho que vier todo copiado pela internet, assim como eu já recebi. Pedi para refazer, mas agora eu não vou pedir para refazer, eu vou zerar. Vocês têm tempo suficiente para produzir, serem criativos, tá? E trazer um trabalho bem feito por vocês. Não copiem da internet texto integral. Pode sim usar outras fontes, tirar dúvidas, um texto ou outro, tudo bem. Mas não copiem tudo e me entreguem porque eu vou zerar a atividade, tá bom? Recados dados. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau e bom fim de semana.